Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Ibrapsi para gravar um episódio sensacional com a convidada super especial, que eu já vou apresentá-la nesse podcast, que é um projeto que já começou de uma forma muito bacana. Além do óbvio, um espaço meu, seu, nosso, onde nós abordaremos vários assuntos, né, de forma bem interativa, bem dinâmica, um bate-papo bem gostoso. E você é nosso convidado para estar sempre conosco e nos acompanhando. Josi, Oi, seja Rodrigo. muito bem-vinda. É um prazer tê-la Obrigada. conosco. E como estão as coisas, Josi? Quanto tempo, né? Quanto tempo, verdade, né, Rodrigo? Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, que legal. Olha, eu trouxe uma lembrancinha para tua esposa, Ah, que tá? legal. Já vou te dar, para não esquecer depois. Olha, Aham. isso aqui é o pote do Eu Sou. Hum, Todos os dias ela vai tirar uma afirmação, ela vai ler para que ela venha lembrar de quem ela é. que Porque legal, às que vezes legal. no dia a dia, a gente esquece quem nós somos, então a gente tem que relembrar todos os dias. É só para ela ou para É mim só também? para. É só para ela? Ah, Não, pode deixar lá na sala, na estante, aí todos os dias vocês vão passando, aí tirando um papelzinho, lê, declara aquilo na sua vida. olha, ela vai gostar muito. Que Já vou bom, pegar essa colinha também. pode pegar. Esse é o pote do Eu Sou. O Eu mesma que pote do Eu faço. Sou. E tem como outras pessoas conseguirem esse pote com você? Pode entrar no meu Instagram, josiane.delarosa. Ah, que Eu legal. faço bastante, Rodrigo, para levar nas palestras que eu faço. Eu Ah, dou de que presente, eu dou legal. de lembrancinhas, mas também, se alguém desejar comprar, eu também vendo. Ah, que Mas é bacana. mais para presentear. Assim, então depois a gente vai deixar aqui os contatos, as redes É, sociais da Josi, e você que quiser, é, o pote do Eu Sou, né? Só entrar em contato com a Josi, gostei, e ela vai amar muito, que tá? bom, Muito maravilha. obrigado. Vou deixar aqui de ladinho aqui, senão vai me atrapalhar aqui. Lembra que a gente apresentou um outro podcast, né? Você participa isso, que era o outro projeto ainda, né, que era a Oficina do Inconsciente. A Oficina do Inconsciente ainda funciona, né, mas no outro padrão, tudo mais. A gente não está mais lá na Oficina do Inconsciente, mas é tudo da instituição do Ibrapsi, né? Mas aí era algo voltado só para a área acadêmica, né? Mais voltado para a mente humana, aquela coisa toda. Todas as conversas tinham esse viés, né? Mas aí nós pensamos no além do óbvio, né? Um projeto que está começando e a gente tem muita expectativa, muita coisa boa acontecer. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E esse Além do Óbvio, eu gostei muito desse nome. Tenho Sim, certeza que vai alcançar muitas pessoas vão refletir em cada sim. podcast. A ideia é essa mesmo, sabe? Porque assim, quando a gente começou com o projeto do Além do Óbvio, a gente queria um espaço onde as pessoas poderiam falar de forma tranquila, sem pressão, um vocabulário assim que seja de fácil entendimento para toda a família poder assistir, acompanhar, sem nada pesado, sabe? Sem muitas restrições, para que as pessoas consigam aproveitar da melhor forma possível. Assuntos espirituais, da mente humana, assuntos que estão na atualidade, acadêmicos também. Então, assim, aqui a gente vai abordar vários assuntos de uma maneira muito leve, um bate-papo bem gostoso, onde vocês são nossos convidados para estar sempre participando com a gente e acompanhando nas redes sociais também do Além do Óbvio. A gente vai lançando lá as coisas, né? Os participantes e vocês vão nos acompanhando. E aí, Josi, trabalho, como que está? Fala para mim. Estou numa fase muito boa, graças a Deus. Eu atendo online, como você já sabe, né? Meu consultório eu fechei, mas quero abrir um outro novamente ano que vem. Vamos ver o que Deus prepara para nós. Mas eu estou atendendo online como psicóloga, faço mentoria, atendo mulheres de vários lugares que sempre me procuram, porque além do trabalho psicológico, eu faço esse trabalho com mulheres que é como se fosse, eu passo algumas etapas, né? Para que elas possam colocar no dia a dia, para que consigam resolver melhor algumas questões que estão na vida delas. Continuo fazendo minhas palestras, normalmente eu vou mais em igrejas. Empresa é muito difícil esse convite, mas nas igrejas eu sempre consigo receber esses convites, então eu levo uma mensagem tanto espiritual
como também é saúde mental. Porque algumas pessoas, Rodrigo, não sabem, mas é muito importante você levar a saúde mental para esse público. Antigamente, tinha uma dificuldade muito grande das pessoas de separar o que é emocional do que é espiritual. Você percebe isso também? Você percebeu isso também? Como que é para você lidar com isso? Quais as demandas que chegam para você? Antes que você responda, porque antes as pessoas viam que tudo era espiritual. E eu presenciei pessoas morrendo emocionalmente por tratar questões emocionais como se fosse de formas de cunho espiritual, porque não havia esse entendimento, né? Muitas pessoas que não entendem a importância desse lado, de cuidar do lado emocional. Mas é por isso que nós estamos aqui, para levar essa mensagem para as pessoas que não é vergonha pedir ajuda, nem tudo você tem que resolver de uma forma espiritual. Da forma espiritual que eu falo, ir para a igreja. Tem conhecimentos que nós podemos ajudar essas pessoas de uma forma totalmente diferente. E essas questões emocionais, Rodrigo, a própria Bíblia, se a gente pode falar assim, a Bíblia fala sobre mente, sobre renovar a sua mente, não se conformar com esse mundo. Então, a palavra mente, a palavra emocional, ela é falada várias vezes na Bíblia. Só que isso não é comunicado para as pessoas que estão ali dentro da igreja. É comunicado de uma forma totalmente diferente. Então, por isso que eu gosto de levar essa mensagem, porque eu levo essa mensagem de espiritualidade mais saúde mental. Como, por exemplo, em Provérbios 23:7, fala assim: como imagina no seu coração, você é. Então, como você pensa sobre você, como você se sente, influencia as suas ações. Então, se você trabalha o seu lado emocional, os seus pensamentos, se você pensa bem sobre você, sobre as coisas ao seu redor, modifica o seu ambiente. Então, existe sim uma resistência, as pessoas entenderem isso? Existe, mas nós somos pautadas pela Bíblia. Então, quando a gente leva essa mensagem, a gente sabe quem está nos levando, se torna mais fácil, se torna mais leve. Porque as pessoas também têm uma dificuldade muito grande de entender o propósito da vida delas. E até uma frase que a gente, o assunto que a gente conversou no nosso último encontro, né, foi a questão da pessoa não saber quem ela é, né? E aí, quando a pessoa não sabe quem ela é, qualquer lugar serve. E isso, qualquer lugar, pode ser um lugar muito bom, mas também pode ser um lugar muito ruim. É sempre importante esse autoconhecimento, o amor próprio é de suma importância. E também, ô Josi, a gente não pode ser hipócrita a ponto de negligenciar a questão de, antigamente, até hoje em dia ainda tem, não tá tão antigamente assim, infelizmente, de alguns líderes espirituais ter essa visão de tudo é espiritual, até mesmo para poder prender as pessoas ali. E você vê espiritualmente pessoas morrendo por causa disso. E até emocionalmente pessoas morrendo. Porque se você domina ali a mente das pessoas, você faz com que elas ajam da forma que você quer. Algumas pessoas falam assim: eu não preciso de psicólogo, eu não preciso cuidar da minha mente, eu não preciso de... Por quê? Porque Deus é meu psicólogo. Eu ouvi muito isso. Eu falo, ok. A Bíblia diz também que Deus é o médico dos médicos. Então você não precisa mais ir no médico. Se o seu filho tiver uma convulsão em casa, não leva teu filho pro médico. Fique em casa orando. Gente, quero que vocês entendam uma coisa. A gente não tá falando que não deve orar, tá? Deve, muito. A oração é orar mais ação. Sim. Qual é a minha ação? Tô vendo meu filho doente com febre. Vou levá-lo no médico. Vou ver o que está acontecendo. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de que está com diabetes, ela vai tomar medicação e vai levar aquilo pro resto da vida. Quando ela descobre que está com algum transtorno mental, ela se esconde, ela tem medo, ela tem vergonha. Ela não quer tomar medicação, ela não quer se cuidar, ela não quer buscar um psicólogo, ela não quer buscar um psiquiatra, porque ainda tem aquela coisa de é vergonhoso. Se eu tenho Deus, eu não posso estar doente da minha mente. Só que ela aceita qualquer outro tipo de diagnóstico da medicina, mas quando se fala da mente, ela não aceita. Então a gente precisa mudar essa crença. A gente precisa entender que cuidar da mente faz parte do ser humano. A gente tem uma mente, a gente tem uma alma, a gente tem um espírito, a gente tem um corpo. Se a gente alinhar tudo isso, a gente tem uma vida muito mais leve e muito mais produtiva. Então, Rodrigo, quando as pessoas falam eu não preciso de um psicólogo ou eu vou resolver tudo isso dentro da igreja, ela está negligenciando um conhecimento que é muito importante e que também pode mudar a vida dela. Então, isso é muito importante as pessoas cuidar dessa parte que é da mente. O lado espiritual, ele é muito importante, mas é orar mais ação. Se eu não fizer nada, não adianta só orar. Eu ouvi, e não ouvi nenhuma, nem duas, nem três vezes, sabe? Aquela coisa, depressão é coisa do capeta. Crente não pode ficar deprimido. Não existe isso, gente. Um dia eu conversando com um teólogo
conhecido meu, né? Não vou nem chamar de amigo não, porque não é amigo não. Umas teologias meio estranhas, sabe? E aí eu perguntei pra ele assim, se você quebrar o braço, você vai aonde? Eu vou no médico procurar um ortopedista. Se você tiver com problema de visão, você vai aonde? Ele, eu vou no oftalmo. Eu falei, se você tiver com problemas emocionais, vai fazer o quê? Ah, eu vou orar. Eu falei, gente, tem que seguir o mesmo princípio. Tá com dor no estômago, procura um gastro. Tá com dor de cabeça, procura lá um médico especialista, né? Um neurologista. Agora, quando é emocional, as pessoas têm medo. Por causa desta fala tão errada que adoeceu tantas pessoas. É que a pessoa tem medo, né, Rodrigo? Tem medo. Se eu cuidar do meu lado emocional, se eu demonstrar que eu estou buscando um profissional nessa área, é como se eu estivesse mostrando uma fraqueza, é como se eu não confiasse em Deus. Só que quando ela está passando por outra dificuldade, ela busca sim por um médico. Ou seja, a Bíblia diz que ele é o médico dos médicos. Então, por que você vai no médico aqui, na Terra? Porque você sabe que precisa. Então, mesmo Deus cuidando, sim, Deus pode cuidar do nosso lado emocional, pode restaurar, pode fazer tudo isso. Mas ele também pode fazer através do psiquiatra, através de um psicólogo, através de uma pessoa. É que nem Deus vai abrir porta. Não, Deus não vai descer na Terra e abrir uma porta para você. Ele vai usar pessoas para abrir a porta para você entrar. Então, Deus usa nossas vidas com o nosso conhecimento da ciência para ajudar essas pessoas a se curar. Então, isso tudo é o quê? São crenças que vêm de geração em geração, né, Rodrigo? Se você é crente já mais antigo, como eu, você sabe que era falado muito isso. Cuidar da mente é pra louco, é pra doido, pra quem não tem Deus. Então, a gente vê muitos cristãos, muitas pessoas que professam a fé adoecendo, em depressão. Por quê? Porque não entende que ela pode se curar, ela pode buscar ajuda fora daquele campo ali, né? Fora da igreja. E tá tudo bem, ela não está errada, não é falta de Deus, muito pelo contrário. Ela reconhece Deus em todos os lugares. Então, ela vai procurar um profissional para ajudá-la naquela questão. Isso é de suma importância. Na própria Bíblia, a gente vai ver, né? Davi fugiu, se escondeu, com medo. Elias, né? Ficou Elias queria morrer, tava morrer, depressivo, só né? tem eu aqui, Deus. Aí Deus falou, não, meu filho, tem mais 7.000, levanta. Você não tá sozinho, não. Vai. Abacuque, né? Uhum. Que é o profeta chorão, que o pessoal chama de chorão, né? Abacuque é muito legal e quando eu coloquei a mentoria, falo mentoria Mulheres de Visão, foi baseado em Abacuque. Olha, Sabe por bacana. quê? Por quê? Abacuque, ele chega em Deus e começa a reclamar. Ele começa a falar, Deus, você não tá vendo que esse povo tá judiando, que esse povo tá crescendo em cima dos judeus e tudo mais? O senhor não tá vendo? Cadê o senhor? Até quando isso vai acontecer? Aí Deus vai e fala pra ele, para de reclamar, Abacuque. Vai lá e escreve. Escreve a visão. Então, Abacuque foi e escreveu. E todos os dias era para ele ler aquilo, deixar assim bem exposto e ler o que Deus ia fazer. E isso a gente tem que trazer para nossa vida. Ao invés de a gente olhar o que tá dando errado, ao invés de reclamar, murmurar, escreve o que você quer, cria ali aquela visão do que você deseja. Quem você quer ser na área financeira, quem você quer ser na área espiritual, na área de família, na área de relacionamento, escreve, ou seja, tenha essa visão e veja isso todos os dias e você vai ver aquilo acontecer. Então, tenha visão, saiba o que você quer. O que acontece, Rodrigo? Muitos não têm clareza do que quer. Para aí. O que você quer? Ah, não sei. O que você deseja? Ah, não sei. E Abacuque estava desse jeito. Ele só estava reclamando. E tudo bem, em algum momento a gente vai reclamar, a gente vai murmurar. Mas se a gente usar o nosso tempo para saber o que a gente quer, escrever, imaginar, declarar isso diariamente, aquilo vem para nossa vida. Porque aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, Rodrigo, até o que tem lhe será tirado. Tem um pouquinho, ainda vai ser tirado. Então, se eu quero algo na minha vida, se eu quero uma mudança, eu tenho que ter visão do que eu quero. Então, isso é muito importante. Só que a gente só consegue ter essa visão se a gente tá com uma mente tranquila, uma mente leve. Uma mente perturbada, conturbada, cheia de preocupação, cheia de ansiedade, não consegue ter clareza do que quer. Muito interessante aí, você falou que ele pede para ele ler todos os dias. A importância de você ler, de você ver, de você se lembrar. Esse tempo atrás eu entrei em contato com a nutricionista, né? Porque eu percebi que eu tinha, né, pisado na bola. Aí até falei assim, professor Nutri, eu acho que eu pisei na bola. Ela falou assim, não, na verdade você não pisou na bola não, na verdade você pisou foi num prato de comida e ele caiu dentro da sua boca. Não, beleza, por quê? Porque eu vi que eu estava aumentando muito meu peso, meu joelho estava doendo, que eu já tive um probleminha no joelho. E aí eu fui na nutricionista, ela passou um cardápio, aí foi pra mim, pra Bianca, né? Porque aí tem que fazer todo mundo junto, todo mundo junto. E lá em casa, a pessoa responsável pela cozinha, em termos de cozinhar, fazer comida, sou eu. Eu sou o chefe da casa ali, da cozinha ali, eu sou o que tô dominando a área ali. E desde sempre, assim, eu sempre gostei muito de cozinhar, e pra mim é uma terapia. Cozinha é uma terapia. Fazer um doce, uma massa, um prato diferente, aquela coisa toda. Abrindo um parênteses aqui, quando eu vou cozinhar, eu já começo a imaginar o sabor da comida.
você já ali já idealiza a comida. E você começa a fazer, experimentar aqui, experimentar ali. E é muito bom quando você vai comer e você alcança aquilo que você idealizou. É como se fosse um artista que pintou um quadro, o quadro ficou exatamente aquilo que ele... Você tinha a visão de como Nossa! ia ficar aquela E comida. ficou. E é muito gratificante. Aí a Nutri falou pra mim assim, Rodrigo, é necessário que você comece a idealizar algo mais saudável, porque aí você vai começar a ter gosto e prazer em consumir coisas mais saudáveis. Não adianta nada você estar fazendo ali uma comida saudável e pensando no torresmo que você gosta, no doce de leite que você não fica sem, não adianta, porque na hora que você for comer aquilo, não vai estar tão saboroso, não vai estar prazeroso. E comer é prazeroso. E aí o que ela falou? Rodrigo, você vai fazer vários cardápios e você vai colar na porta da sua geladeira, no seu armário, para que você leia. E a leitura vai fazer você trazer aquilo para a sua realidade, aquilo para sua mente. Ah, você vai abrir a geladeira para pegar água, mas você vai ler lá maçã, salada, tudo mais. Aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia. Você vai começar a se identificar com aquilo. Deus falando com a Abacuque e a Nutri falando com você. A Nutri falando comigo. Exatamente. E tá dando certo. Esse tempo atrás eu dei uma pisada na bola, sabe? Esses dias mesmo, essa semana mesmo, fui na minha sogra lá, perguntei pra ela, vamos fazer uma janta aqui, eu faço a comida, eu cozinho, ele, tudo mais, tudo bem, Rodrigo, o que você pensa em fazer? Aí eu tinha dado uma ideia de uma carne mais magra, tudo mais. Rodrigo, eu pensei em você fazer um torresmo pra gente. Na hora, agora, vamos fazer. Eu vou lá numa reunião, na hora que eu voltar, deixa aqui que eu já faço um torresmo. Pensa num torresmo que ficou sensacional. Ai, delícia, maravilhoso. Maravilhoso, Eu amo. maravilhoso, maravilhoso. Nutri, desculpa. Corta isso pra não ver. Mas então começou na sua mente. Você moldou a sua mentalidade para que então você conseguisse, então, mesmo que você teve uma recaída, né? Tudo bem, mas você tem essa consciência. Você tem a consciência de que você pode se alimentar bem, comendo saudavelmente. E era algo que tinha que ficar na minha mente. Então, toda hora ele tem escrito ali, ó. Você tem que comer isso, comer aquilo, atividade física. Ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo fica grudado dentro da gente. Nós temos a capacidade muito fácil, gente, de sermos moldados pelo ambiente que a gente frequenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não significa que você tá num ambiente tal que você vai ser daquele jeito. Não. Mas aquelas pessoas começam, ou aquele ambiente vai começar a nos influenciar. Às vezes, aquilo eu meio que abominava, aquela situação. Por mais que eu não seja influenciado diretamente, eu já vou começar a olhar com outros olhos. Pensando bem, não era tudo aquilo que eu pensava, né? Mas interessante, você, nas nossas conversas, né, antes da gravação aqui e tudo mais, você falou que tá trabalhando bastante com dependência emocional, né? Como você definiria essa dependência emocional, assim? Quais principais sinais? Para você falar assim, por exemplo, eu ando muito... Quando eu tô no hospital, assim, buscando a minha esposa, que ela trabalha no hospital, né? E eu tô no mercado, eu gosto muito de ficar olhando as pessoas, meio que observando, né? A gente que trabalha com mente humana é difícil, né? Uma hora ou outra você tá analisando os outros e as pessoas saberem. Mas a gente não faz isso o tempo todo, né? De vez em quando. E eu fico percebendo alguns gatilhos que as pessoas têm a respeito de algumas coisas, alguns ambientes, como é que elas reagem, alguns sinais que elas dão. E a gente já começa a imaginar algumas coisas. Quais sinais, assim, que são claros de alguém que tem aí alguma dependência emocional de alguma forma? Vamos falar das mulheres, mas isso pode servir para homens também. Normalmente, mulheres com baixa autoestima, Rodrigo. Elas têm medo da intimidade com o parceiro, mas ela também não consegue ficar sem aquela intimidade. Então, ela não se reconhece nela mesma, ela sempre precisa do outro para se sentir validada. Isso pode ter começado lá na infância, quando não foi vista pelo pai, pela mãe, quando foi rejeitada, ou passou por uma ferida de rejeição, ou ela viu situações no ambiente dela, ou seja, o ambiente molda a pessoa. Pode influenciar? Pode. Então, uma pessoa dependente emocional na fase adulta, ela tem que investigar como que foi a infância dela. Porque se ela não recebeu amor, não recebeu cuidado, ela só era validada quando ela servia o outro, ela se torna aquela pessoa dependente. Ao mesmo tempo que ela tem medo da intimidade, ela não consegue ficar sem. A mulher, Rodrigo, ela coloca o homem no pedestal. Ela olha de baixo pra cima, ela coloca ele acima dela. Por quê? Porque ela não se sente valorizada. Então, mulheres com baixa autoestima, homens que são narcisistas, homens que são abusivos, enxerga essas mulheres de longe. Então, o primeiro sinal é esse. Como que tá a sua autoestima?
autoestima tá baixa, a chance de você se aproximar de uma pessoa que vai ser abusiva é enorme. Então, existe homens abusivos, como também existe mulheres abusivas. Então, homens que têm autoestima baixa, que passou por feridas da rejeição na infância ou do abandono, ele não consegue se enxergar. Tem uma parte na Bíblia que diz: ame o próximo como a si mesmo. Então, para você amar o próximo, você precisa se amar. O dependente emocional não entende essa fala. Não existe ela, existe sempre o outro. Entendi. É porque o amor próprio, ele é referência do amor que eu vou aceitar, receber. É uma coisa que eu estava conversando com a Bianca esses dias, a forma como o amor do pai, com a filha, por exemplo, ele vai dar para a filha uma referência daquilo que ela vai querer para ela. Automaticamente ela vai aprender crescendo a ser amada, ser aceita, você é a princesa do papai. Ela vai crescer entendendo quem ela realmente é, a balança daquele relacionamento que ela vai aceitar para ela. Claro que é o cenário ideal, mas infelizmente não é o que acontece na maioria das vezes. E as pessoas se tornam muito dependentes desse relacionamento, às vezes um tanto quanto abusivo. Estratégias. Como lidar com isso, Josi? Primeira coisa é se reconhecer. Tenho uma dificuldade. Ela pode olhar os padrões de repetição. Se ela sempre atrai os mesmos parceiros, Rodrigo, abusivo, agressivo, pessoas que maltratam, ela tem um padrão que ela está repetindo. Reconheceu esse padrão, vai buscar um profissional para ajudar ela. Seria um ciclo, né? Precisa romper esse ciclo. Precisa quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Ela pode entrar, talvez, no YouTube, ver várias pessoas ensinando como sair disso, porque sozinha ela não vai conseguir. Não tem condições de pagar um profissional? Vai na internet. Assiste palestras, tem vários profissionais, vários psicólogos ensinando como sair da dependência emocional. Porque ela precisa quebrar um padrão. Primeiro, Rodrigo, se lá na infância ela passou pela ferida do abandono, o pai abandonou. Então, do 0 aos 7 anos, o que tem na mente dela? Enquanto ela estava em formação, homens são ruins, homens abandonam, homem trai, homem engana. Então, ela cresce pensando somente isso. O que tá na mente dela? Igual o que você tá idealizando? Que todos os homens são assim. Então, ela já tem isso dentro dela. Então, o padrão é sempre atrai homens do mesmo jeito. Então, ela começa a achar que todos os homens são assim. Ela não consegue perceber que é ela que está atraindo esses homens, porque ela não tem autoestima, não tem amor próprio e talvez, Rodrigo, inconscientemente, a mulher ela tenta salvar o pai. O que ela faz? Ela não consegue voltar no passado e salvar o pai dela, mudar o que ele fez ou deixou de fazer, mas ela atrai um parceiro parecido com o pai na tentativa de salvar esse homem. Eu vou provar que eu vou salvar esse homem. E salvando ela, inconscientemente, ela está salvando o pai. Exatamente. Salvando esse homem, ela salvaria o pai. O que acontece? Ninguém salva o outro. Não tem como. Você só pode olhar pra você. Tanto é que a mente, ela não identifica o outro. A mente só identifica você mesmo. Então, quando você muda o seu estado interno, você muda o que está ao seu redor. Então, essa tentativa de salvar o parceiro é inconscientemente uma tentativa de salvar o pai, que abandonou, que deixou a mãe, observou esse padrão. Busque por ajuda. Não vai mudar sozinho, Rodrigo. Nem Jesus salvou todo mundo, né? E aí a gente entra num negócio muito interessante, Josi, que eu falo que Jesus, ele era muito engraçado, porque às vezes ele dava respostas ou perguntava coisas óbvias. Além do... Ele perguntava coisas óbvias. Chegava lá, o cara não anda, problema na perna, paralítico. Chegava pro sujeito, né, tava lá, ele perguntava: o que é que você quer que eu te faça? Parece óbvio. Ou ele esperava que o cara ia falar assim: eu quero uma bicicleta. Ele não anda. Ele falava: eu quero andar, eu quero enxergar, eu quero viver. Mas no consultório, essa fala de Jesus no consultório pra mim fez todo sentido. Sabe por quê? Porque às vezes eu ia atender alguma pessoa e na hora que ela descobria o que ela realmente tinha, ela nunca mais voltava. Por quê? Ela precisa de atenção. E ela curando o problema emocional que ela tinha, ela perde toda a atenção. Resolvendo as questões dela, ela não precisa mais ser a queridinha, a dondoca. E ela perde esse status. Então muitas vezes as pessoas não querem resolver seus problemas. Elas querem ser o foco da atenção, porque elas têm um ego fragilizado e precisam de atenção. E isso acontece muito, porque a pessoa, ela passa a viver de tal forma, sempre necessitando ter alguma coisa para conseguir algo. Existe sempre uma condição desse relacionamento, essa carência. Então, eu preciso que algo aconteça ou eu preciso estar assim para me sentir completo ou completa. E aí a gente entra numa situação que você comentou também, a questão das crenças limitantes, né? Pra quem não sabe o que é crença limitante, Josi? O que é crença limitante? Fala pra gente. Aquilo que você acredita como verdade. Então, o que você ouviu na infância? Dinheiro é difícil de conseguir. Você ouviu aquilo do seu avô, do seu pai. Você viu talvez o seu pai entrar em falência, o seu avô, e você viu todo aquele histórico ali
de dificuldade financeira. Então, o que você ouviu desde quando você era criança? Que dinheiro é difícil de conseguir. Você tem que trabalhar muito para conseguir dinheiro. Então, internalizou aqueles pensamentos. O vô comentava com o filho, né? O vô comentava com o pai. O seu pai, olha, tá difícil as coisas. Você era pequenininho e você ficava ouvindo. Quando você ouvia aquilo, Rodrigo, se tornou uma crença. Você acredita aquilo que é verdade. Você pode hoje ter uma profissão legal, você pode ser um empresário, você pode ser excelente no que você faz, mas você não se sente capaz de fazer mais dinheiro. Você chega num teto financeiro, não sobe. É de lá para baixo. Vive na pitimba, né? Por que acontece isso? Porque internalizou uma crença de que dinheiro é difícil de conseguir. Aí você olha para outras pessoas que dinheiro vem com muita facilidade. Também tem a questão do relacionamento. Se você era criança, você viu seu pai trair sua mãe, a sua tia trair seu tio. Você cresceu nesse ambiente de traição. Acreditando que isso era normal. Acreditando que isso era normal. Você ouvia as pessoas reclamando dos seus parceiros amorosos. De tanto você ouvir aquilo, se tornou seus pensamentos, se tornou a sua crença. Você acredita que homem vai trair. Então a mulher tem dificuldade dessa intimidade com o parceiro, mas também ela não quer ficar sem. Aí quando ela vai pro relacionamento, cheia dessas crenças limitantes, que limita, ela não vai conseguir atrair um parceiro amoroso que não trai. Não, ela sempre vai atrair o mesmo. É por isso que a gente observa uma mulher que tá num relacionamento abusivo, se ela sair desse relacionamento, ela vai encontrar um outro igual. Só vai mudar a aparência, só vai mudar a roupa, talvez a cidade que ela está, mas ela vai atrair o mesmo perfil. Por quê? O pensamento, de tanto que ela repetiu, se tornou uma crença. Então, essa crença, Rodrigo, é difícil de sair. É difícil, não é uma coisa... Fala pra uma pessoa que tá endividada, que viu o pai se endividar, que viu o avô se endividar, pergunta pra ele se é fácil sair das dívidas. E assim, a crença limitante pode ser crenças bobas, né? Tava eu na lanchonete, pedi um pastel e uma vitamina. Um suco, né? E a moça perguntou que suco que eu queria. Aí eu falei assim, tem de quê? Ela falou, tem abacaxi, tem morango, laranja, manga, isso mais o que, nananana. Eu pedi assim, faz um de manga pra mim. Ela perguntou, com água? Eu falei assim, não, com leite. Tinha uma senhorinha do meu lado, você já imaginou, né? A senhorinha do meu lado, falou assim, nossa, manga com leite? Você vai morrer! Né? Ou o chinelo virado, né? O chinelo não pode virado. deixar, sua mãe vai morrer. A mãe vai morrer. E são crenças. São crenças? Eu não consigo deixar o chinelo virado, não, Rodrigo. Você não consegue? Não consigo. Eu sei que minha mãe não vai morrer. Eu tenho consciência que minha mãe não vai morrer por causa disso. Mas de tanto que eu escutei isso na minha infância, me incomoda. Me dá... Ai, deixa eu virar. Tá uma castura, né? É uma coisa, sensação ruim. Vou lá nessa casa, vou virar o chinelo. Manga com leite. Eu consigo tomar tranquilo. Não, é uma delícia. Gente, uma manga com Nossa, eu leite. adoro. Pode Mas tomar, o chinelo já é algo que me incomoda, Rodrigo. Não sei. Eu sei que isso não vai influenciar, mas é de tanto que eu escutei aquilo. Então, que nem você falou, são coisas bobas a coisas maiores. Por exemplo, você tá num lugar, você acha que, se quando você era criança, você foi humilhada, talvez, ali, pela sua professora, né? Eu passei já muito por isso, eu ia ler em público e a professora não tinha muita paciência comigo, porque eu tenho dislexia. Então, naquele tempo, não era visto como hoje. Não tinha profissionais adequados para te atender. É porque você não estudava, entendeu? Você não era dedicada. Exatamente. Você tá assim que você não estuda na sua casa. Eu fui aprender a escrever de verdade, eu tinha acho que 10 anos. Eu fui aprender a leitura depois de muito tempo. Tinha palavras que eu não conseguia falar, que era Z, por exemplo. Eu não conseguia. Então, eu era aquela menina que preguiçosa, não queria aprender, e eu já não tinha uma estrutura familiar legal. Então, aquilo na minha cabeça, eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir escrever, eu nunca vou conseguir falar. Então, aquilo ficou internalizado dentro de mim. Só que, ao mesmo tempo, Rodrigo, mesmo minha família não tendo nenhuma estrutura ali, inconscientemente, eles nunca me questionou dessa parte. Eles sempre falavam, não, você é esperta. Na hora que for pra você escrever, você escreve. Na hora que for pra você ler, você lê. E era levado assim. Não era uma coisa, ai, tadinha de você. Não, ninguém me colocava como tadinha. Calma, vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora, dá os seus pulos. Então, eu fui aprendendo. E eu tenho essa dificuldade, eu tenho a dislexia. Tem momentos que eu me perco por completo. Só que eu sou capaz. Eu internalizo isso dentro de mim. Todos os dias eu falo, eu consigo. Por exemplo, leitura, Rodrigo, eu não sou boa de leitura. Eu gosto de ouvir. Então, eu entro no YouTube, coloco lá os livros que eu gosto, vejo o que tem no audiobook, eu vou escutando. E eu fico aquilo ali horas e horas. E depois eu pego um livro e vou, porque a leitura se torna mais fácil para mim. Então, são mecanismos de defesa, né, que eu adquiri no decorrer da minha vida para eu conseguir fazer minha faculdade, fazer minha pós, conseguir fazer palestra, conseguir estar aqui. Então, a gente consegue modificar a nossa realidade, mas a gente tem que pensar, a gente tem que acreditar. E isso faz com que você quebre todas essas crenças limitantes e supere-as. Exatamente. Uhum. E outra coisa, a pessoa tem que estar disponível para aprender. Tem que estar disponível para poder... Um coração ensinável, né?
Sim, tem que ter um coração ensinável e tem que ter um coração receptivo. Porque às vezes a pessoa tem até um coração receptivo, mas não gosta muito de ser contrariado. Porque ensinamentos, muitas vezes, é a gente ouvir algo que tá na contramão daquilo que a gente sempre acreditou. A manga com leite, chinelo virado. E a gente acredita que aquilo é padrão e não muda. E não podemos agir assim. Então, assim, suponhamos que uma pessoa tem na família alguém que ela identifica aí que algumas crenças andam prejudicando a vida dela. Então, o que você acha que essa pessoa tinha que fazer? O que você acredita? Como lidar com alguém da família? Porque, assim, outra situação, aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Às vezes, uma outra pessoa de fora falando, de repente, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu atender algum paciente e depois a mãe fala assim, a mesma coisa que você falou, eu falei com ele, mas só teve efeito depois que você falou. Acontece muito isso. Então, se você identifica que, por exemplo, tem alguém na família que passa por dependência emocional, é acolher essa pessoa. Acolhimento, não julgar, porque o julgamento não vai resolver. Em alguns casos, Rodrigo, quando você cuida da sua vida, quando você tá resolvido, quando você é uma pessoa que tá se modificando, você não vai conseguir puxar todo mundo com você. Então, as pessoas também têm que entender isso. Eu não posso salvar todo mundo. Se minha irmã, se meu pai, se minha mãe passa por isso, eu estou acolhendo, eu quero ajudar. Eles não querem ajuda, eu preciso cuidar da minha vida. Talvez você crescendo, cuidando de si, talvez você consiga chamar essas pessoas, convidá-las a fazer isso também. Então, a única coisa que a gente pode fazer é convidar a pessoa, eu convido o outro a subir de nível, de conhecimento, mas você não consegue tirar ela daquela situação. Então, não adianta, você tá vendo a pessoa que é dependente emocional, eu conheço pessoas que ela vai ficar daquele jeito. Talvez um dia, Rodrigo, que nem você falou, conversando com uma outra pessoa, pedindo ajuda, ela sai daquela situação. Da mesma forma a questão financeira. Eu vejo muito que mulheres, elas são mais, não todas, mas as mulheres têm uma busca maior por isso, em questão de espiritualidade, autoconhecimento, e ela convida o marido a ter essa mentalidade para crescer junto. E às vezes o homem não, tô bem aqui, tô bem com a minha casa, com o meu carrinho, não quero mais. E o que eu falo para as mulheres? Cresça você. Então você convida, né, o seu marido a subir de nível com você. Porque se você não sobe, não mostra pro teu marido que é possível subir e que isso não vai mudar, não vai te transformar, pelo contrário, vai só trazer benefícios, aí o seu marido vai subir de nível com você. Mas o que acontece, Rodrigo? A mulher, ela não consegue, porque quando a mulher tá estudando, subindo de nível, ela vê que o marido tá parado, a tendência é ela parar também, estagnar. Já que meu marido não vai, eu não vou. E também pode acontecer o contrário. Por isso que a gente vê isso nos relacionamentos. Lá atrás a gente dava super certo. É claro, pensava igual, agia igual. De repente, um dos dois começou a querer crescer, evoluir em alguma área da vida, não vai dar certo. Então, precisa que um suba e convide o outro. Se o outro não quiser subir, né, Rodrigo? Complicado. É porque aí entra num relacionamento onde os dois acabam não tendo o mesmo foco. Isso é muito... É delicado isso, Rodrigo, porque a pessoa fica estagnada, esperando o outro se mexer. Só que o outro só vai se mexer quando você já estiver fazendo. Só que a gente tem medo de fazer e deixar o outro. A gente tem medo de fazer e o outro abandonar. Eu já atendi pessoas, Rodrigo, que ela não queria evoluir, ela sabia que ela precisava do autoconhecimento, do crescimento, mas uma vez ela falou assim pra mim, essa pessoa em específica, sabe por que eu não faço isso, Josiane? Eu falei, por quê? Porque se eu fizer, eu vou ter que largar o fulano, porque ele não vai querer subir. Eu falei, que é difícil pra você deixar ele? Ela falou, Então ela nem tentou, porque ela poderia ter, né, subido de nível, mudado, porque ela não sabe o que o outro poderia fazer ou não. Então a gente não pode parar a nossa vida, Rodrigo, porque o outro não quer. Eu tô casada, mas não significa que a gente não tenha que crescer mais. Estagnou. Não. A vida, Rodrigo, é isso. Porque quando a nossa mente entende que a gente já conquistou aquilo que a gente queria, ela fica em falta. A gente tem uma sensação de falta gigantesca. Por quê? Porque a gente tá nesse mundo para criar coisas, sentir vários tipos de sentimentos, conhecer lugares, conhecer pessoas. Uma pessoa que fica parada sempre ali, quando a mente entende, peraí, eu já consegui meu carro, minha casa. A pessoa fala, nossa, mas tá faltando alguma coisa. Aí vai lá e casa. Nossa, mas tá faltando alguma coisa. Tem filhos. Tá faltando alguma coisa. A gente nunca tá satisfeito 100%, Rodrigo, e isso vai ser até o fim da vida. Eu falo porque meu avô, pai do meu pai, faleceu com 99 anos. E antes dele falecer, ele tinha uma viagem marcada pra fazer. Ele sempre viajava, todo ano. E então, meu avô morreu sem ter realizado tudo, porque ele ainda tinha uma viagem pra realizar. Ele não estava completo, tinha coisas faltando ainda. Um homem de 99 anos.
Então, se você tá no relacionamento, é claro que você ainda vai sentir falta de alguma coisa. Porque essa é a busca do ser humano. Sempre a gente vai criar algo mais. É que nem o iPhone. A gente sempre quer um iPhone mais, né? Sempre vai ter um iPhone mais novo. Você tem que se preparar pro próximo. E é assim, carros são assim. Sempre vai ter algo melhor. Então, Rodrigo, se a gente para... porque o outro parou... Eu sei que é um assunto delicado, né? Porque tem a impressão de... então eu vou deixar ele, eu vou subir. Não, você vai crescer, você vai subir. Então, você convida. Vamos? Porque nós começamos a morrer quando nós deixamos de sonhar. O sonho é aquilo que nos projeta para o próximo passo. O ontem já foi, não existe mais. O amanhã não chegou, a gente não sabe nem se ele vai existir. Então o que a gente faz? A gente projeta o amanhã, mas vive o hoje da melhor forma possível. Porque se eu projetar o amanhã mesmo sabendo que ele não existe, eu vivendo um hoje da melhor forma que eu puder, o amanhã existindo, a possibilidade de eu conseguir concretizar esse sonho aumenta mais. Mas é necessário que eu continue sonhando, mesmo sabendo que o amanhã ele é subjetivo. O que você falou, seu avô tinha 99 anos e tinha uma viagem esperando ele. Infelizmente, ele não conseguiu viajar, mas ele estava sonhando. Isso é muito importante, muito bacana. Atender família. Você já atendeu família? Como que é? Não gosto e não quero, porque a minha família me lembra de quem eu sou, primeiro de tudo. Até Jesus, ele conseguia realizar mais milagres aonde? Não era no meio na cidade onde ele era conhecido, né? Sim. Ele conseguia realizar os milagres mesmo em outros lugares. Porque quando você tá na família, Rodrigo, eles vão te chamar pelo seu apelido. Quem é você? O que você tá falando? Sim. Atender família, Rodrigo, não é um ambiente tranquilo. E sim, atender, ao invés de você atender um paciente, mas você atender a família daquele paciente. Em questão de familiares, assim, a minha família eu não atendo. Não, sim. Atendimento Eles não familiar. me respeitam. Família é assim, Rodrigo. Tua avó vai te chamar pelo apelido. Você engordou. Minha avó... Quem que ele acha que é pra falar isso? Esses dias tava falando assim, agora tá me dando lição de moral. Gente, não atenda a família, não tenta resolver assunto de família, a não ser que eles peçam sua ajuda. Por exemplo, eu tenho uma avó de 91 anos. Meus avós tudo vivem bastante. Nossa, vai viver muito isso aí. Vai viver muito. Minha avó, mãe da minha mãe, toda vez que ela me vê, nossa, como você tá gorda! Nossa, mas você engordou mais? Aí eu falo, vó do céu, só a senhora mesmo pra me lembrar de como eu estou, de quem eu sou, e dar risada. Então, assim, vamos lá, atender a família de pacientes. Às vezes, Rodrigo, eu converso com a mãe e com o filho, porque tem questões ali que você precisa resolver, quando é adolescente. Quando é adulto, eu não gosto de atender mais familiares. A não ser que seja assim, tô atendendo uma pessoa e ela me indicou uma prima distante. Tudo bem. Por quê? A não ser que você atende a família toda. Porque senão você faz juízo de valor. Você começa a defender um e achar, sabe? Você critica o outro. Se você atende a mãe e o filho, adulto. Cada um conta a história de um lado. Cada um conta a história. Você vai ficar do lado de quem? Você vai tomar juízo de valor, você é ser humano. Você vai ficar com dó de um, com piedade do outro, você vai mexer com o seu lado. Você não se torna mais profissional ali. Mas tem casos e casos. Por exemplo, eu atendo adolescente e também converso com a mãe, porque eu preciso alinhar as duas coisas. Mas vai também, né, Rodrigo, de profissional. Não é proibido atender. Não é por exemplo, proibido. Atendimento de casal, né? Atender casais e tudo mais. Casais eu já consigo atender. Mas eu falo assim, 2 irmãos na mesma casa, adulto? Não, a não ser que seja criança. Criança eu já consigo. Agora, 2 adultos, irmãos, que moram na mesma casa, eu vou tomar juízo de valor. Porque um vai falar, minha psicóloga falou isso pra mim. Aí o outro, mas a minha psicóloga também falou isso pra mim. Aí você vai ficar no conflito, porque eles usam isso, né, Rodrigo? Eles usam isso dentro das casas. A minha psicóloga falou que eu sou assim por causa disso e disso. A minha psicóloga falou que eu preciso mudar tal área. Se você atende mais de um, como é que você fica? A psicóloga falou que eu tenho que pegar essa caneca e colocou aqui. Mas a minha falou que ela tem que ficar aqui. Aí pronto, aí virou confusão. Mas não é proibido. Quem dá conta? É porque existe também, né, Rodrigo, o leve e o pesado. Se é leve pra você atender, atenda. É maravilhoso. Mas pra mim é pesado. Então eu não atendo. Sim. Eu atendi casais algumas vezes, sabe? As primeiras foi tranquilo, mas a última, o casal começou a se pegar no tapa no consultório. Eu falei, gente, é o seguinte, vocês vieram aqui pra brigar com plateia? Se for isso, vocês vieram no lugar errado, entendeu? Agora, se vocês querem resolver as questões de vocês, eu estou aqui à disposição. E aí, acabou que eles estavam já num processo muito assim, quase já que divorciando, e eles não conseguiram se entender, acabaram divorciando, infelizmente. Mas eles começaram a sair no tapa. Eu falei, gente, opa. Eu falei assim, eu não vou entrar no meio, porque eu entro no meio, vou tomar um tapa na orelha, eu não vou gostar, aí vai ficar 3 pessoas saindo no tapa aqui, não vai ficar legal. Não ia dar certo.
Então, a melhor coisa é vocês ir pra casa, repensem o relacionamento de vocês e daqui pra frente eu atendo um de cada vez que vocês dois, infelizmente, que eu falei assim, porque se comigo vocês estão brigando, tem mais ajudando na casa de vocês, como é que é? Esconde as facas, esconde tudo, que vocês dois juntam perigo, né? No caso da terapia familiar, você falou, que às vezes é complicado, né? É complicado, né, Rodrigo? Porque você tá entendendo como que é a dinâmica daquela família. Então, como que você vai conseguir realmente ajudar o seu paciente fazendo juízo de valor também, ouvindo o outro? Aí você atende mais de um, aí você pode atender ali, você atende o pai, a mãe, os filhos, a avó, e a dinâmica familiar, o problema tá ali. Tem algo ali, é estrutural, tem uma dinâmica acontecendo ali. Como é que você vai dar suporte para todos? Você vai se envolver. Complicado. E cada um tem uma história diferente, cada um tem uma versão diferente da mesma história. Como é que você fala? Olha, você tem que falar não pra sua mãe, narcisista. Você tem que aprender a ser independente dela. Aí chega a mãe no seu consultório. Ué, você falou pra minha filha que ela tem que se afastar de mim porque eu sou que você fica. Sabe? Não tem como. Imagina? Imagina. Então você tá criando divisão dentro da minha Eu casa? tô pagando você pra você me falar isso pra minha filha? Não dá muito certo, né, Rodrigo? É complicado. Acontecem umas questões assim, já aconteceu comigo. Hein? Mas eu já atendi, viu, Rodrigo? Já atendi mães, já atendi. Mas eu sempre falo, já quando eu atendi, eu falei assim: olha, se a questão sua e da sua filha for questões separadas, eu até consigo. E já aconteceu. A filha tava com uma situação, ela com uma situação totalmente diferente, e o marido da filha também tava com uma situação de dificuldade em questão de ansiedade e tal, em questão de concurso, tudo bem. Atendi ele naquela questão. Se ele fosse envolver a questão na dinâmica familiar, eu já não ia conseguir atender. Eu já fiz isso. Porque acontece, né, Rodrigo? Olha, você não atende o meu irmão que tá com uma ansiedade em questão de concurso público? Não, tudo bem, tranquilo. Se for esse assunto, que agora se trouxer pra dinâmica familiar, aí eu já não consigo atender. Porque já cria uma predisposição a criar um clima difícil para depois se resolver isso em um consultório. Porventura você tem algum caso assim que você consiga trazer, claro, sem trazer nome, sem nada, de pessoas que conseguiram romper esses padrões tóxicos? Sim, Rodrigo. Eu tenho muitos casos em relação de pessoas que venceram essa questão, porque quando você entra no processo de autoconhecimento, você procura um profissional e o profissional consegue identificar esse padrão e com a ajuda dele você consegue melhorar. Então, sim, tem muitas mulheres que já me procuraram, que estavam passando por relações tóxicas e quando ela reconheceu que ela precisava mudar a si mesmo, então ela conseguiu sair desse tipo de relacionamento. Porque se você não muda a si mesmo, Rodrigo, primeiro, se você não muda as suas crenças, se você não cura o seu passado, se você não ressignifica, você sempre vai ficar nesse padrão de relacionamento tóxico. Então, primeiro, reconheceu que está nesse relacionamento, modificou pensamentos, sentimentos, começou a internalizar novas crenças, novos pensamentos, você sai desse padrão de relacionamento tóxico. Sim, e outra, começa a perceber que existe um mundo fora disso. Exatamente. Existe um universo fora disso. Muita gente precisava ouvir isso e conseguir colocar em prática, né? Porque as pessoas, quando estão num relacionamento tóxico, elas vivem num mundinho fechado, acreditando que não existe vida fora disso. E aí, o que acontece? Quando elas descobrem que existe um mundo fora disso, elas ficam maravilhadas. Mas primeiro vem o medo. Sim, né, Rodrigo? sim. Porque tudo que é novo traz medo. Então, quando uma pessoa tá no padrão de relacionamento tóxico ou num padrão abusivo, elas têm medo de sair dali. Porque até, mesmo que dói, ela tá acostumada. É algo que ela já sabe como é que é. Ah, tá ruim, mas isso aqui eu já tô acostumado. Eu tô com medo de entrar num ruim diferente, né? Então, ela tem medo de sair daquilo. Mas se ela conseguir vencer essa barreira, ela vai encontrar algo muito melhor. Que bacana, que bacana. Josi, que conversa gostosa, sensacional. Estamos chegando aqui aos finalmente. Para nós foi uma honra ter você aqui conosco, além do óbvio, tá? E assim que tiver mais assunto interessante, a gente vai entrar em contato com você novamente para a gente bater um papo, né? Mas fala aí, Josi, como que as pessoas te encontram hoje aí? Nas redes sociais? Rodrigo, então, assim, muito obrigada pelo convite, né? Gratidão, mais uma vez. A nossa parceria já tem de anos, né? Graças a Deus. E, então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelas minhas redes sociais, que é josianealves.delarosa. Eu atendo online. Se Deus quiser, ano que vem, volto aí com a clínica. Vamos ver o que vai acontecer. Porque depois que a gente atende no online, a gente se acostuma, né, Rodrigo? Se acostuma. É totalmente diferente ali. Então, é bom, eu atendo pessoas de outros lugares, não só do Brasil.
tenho pacientes, graças a Deus, nos Estados Unidos, tenho em Oxford. Então, assim, o meu nome está sendo conhecido lá fora, através de outros brasileiros de indicação. Então, pessoas que indicam o meu trabalho, eu sou muito grata com isso. Então, eu tenho trabalho nas minhas redes sociais, você vai descobrir tudo. Entrou lá, você vai saber que eu trabalho como mentoria. Também trabalho com barra de axis, como auriculoterapeuta, que são sementinhas de mostarda que a gente coloca na orelha para aliviar dores no corpo. Enfim, quem quiser, Josiane Alves, Della Rosa. Então, gente, sigam a Josi lá nas redes sociais. Eu sei que vocês serão muito bem atendidos. E nos sigam também nas nossas redes sociais. Além do óbvio, você vai nos encontrar no Instagram, no YouTube, no TikTok. Sempre vai ter um material bem bacana lá e você consegue ir acompanhando. E de perto, saber os convidados que vão estar aqui, os assuntos que iremos abordar. E será um prazer ter vocês conosco. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.